Você sabe como representar uma descida em perspectiva? Por exemplo, aqui nós temos a linha subindo, né? Mas a gente nota que é uma descida, né? Como representar isso, né? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo direitinho, inclusive o que é perspectiva. Roda a vinheta aí! Antes de mais nada, eu acho que é importante você entender o que é a perspectiva, ou seja, do jeito que o olho humano enxerga, né? Nas suas tridimensionalidades, tá? E essa linha, e essa perspectiva, ela vai estar sempre baseada na linha do horizonte, né? A linha do horizonte é a linha que se encontra na altura dos olhos do observador, independentemente de onde ele esteja, né? Ele pode estar sentado, deitado, em cima de um prédio, enfim, sempre vai estar na altura dos olhos. E essa linha do horizonte é que vai determinar, né, como que vai ser feita essa perspectiva. Então você vai ver que tudo que está acima da linha do horizonte, nós vamos enxergar de baixo para cima. Tudo que estiver abaixo da linha, nós vamos enxergar de cima para baixo. E tudo que estiver sobre a linha, aí nós não vamos enxergar nem a parte de cima e nem a parte de baixo. Por quê? Porque está exatamente em cima da linha. Tá? Então essa é a base da perspectiva. A perspectiva não é difícil de fazer. Muita gente não consegue fazer porque não consegue entender a perspectiva, mas depois que você entender, né, você vai ver que é muito fácil, tá? Então você dá um like aí, não custa nada para você, mas para a gente vai acabar fazendo uma diferença bastante grande para a gente continuar com esse nosso trabalho, que é uma produção, né, que exige um esforço, exige um investimento. Então, dá um like aí, curta, né? Compartilha se você gostou do vídeo, você vai estar dando uma grande ajuda para a gente aí, beleza? Então, voltando aqui na perspectiva, eu vou te dar uma dica de como encontrar, né, essa linha do horizonte e o tal ponto de fuga. Então, por exemplo, você tem uma foto aqui. Professor, como que eu faço, né, no caso aqui, para encontrar a linha do horizonte nessa fotografia? É muito simples. Basta você prolongar duas linhas da fotografia aqui, né? Ó, você pega duas linhas e prolonga ela. Vamos supor, essa daqui e, por exemplo, essa daqui. Ó. Onde essas duas linhas se cruzarem, né, nós vamos ter a linha do horizonte e, consequentemente, aqui o ponto de fuga. Você vai reparar aqui, ó, que também você pode buscar uma referência de uma linha que esteja mais ou menos paralela ao seu olho, ou seja, que seja paralela com as margens de cima ou a margem de baixo, né? Então aqui, ó, nós temos então a linha do horizonte, né? Ó. Ficou um pouquinho fora, mas tudo bem. Então nós temos aqui LH, que a gente vai chamar de linha do horizonte, né? E aqui nós temos o ponto de fuga, que a gente vai colocar um PF aqui, ponto de fuga. Então você vai ver que todas as linhas, elas vão convergir, né, para esse ponto de fuga. Tá vendo? Então é muito fácil, né, de você encontrar a linha do horizonte quando você está vendo uma foto de construção, ou uma rua, né, ou mesmo um ambiente interno como esse daqui. Então você vai encontrar o ponto de fuga e isso vai facilitar bastante a sua vida na hora de fazer a perspectiva, tá? Quer outro exemplo? Um prédio aqui, né? Então, eu quero encontrar onde que está a linha do horizonte aqui. Então, eu prolongando aqui duas linhas, né? Uma aqui e outra aqui, ó. Onde essas duas linhas se cruzarem, vai estar a linha do horizonte e o ponto de fuga. Só que, diferentemente daquele anterior ali, né, essa perspectiva, ela tem dois pontos de fuga. Então, para eu encontrar o outro ponto de fuga, né,
eu já tenho a linha do horizonte aqui, certo? Ó. Agora eu sigo a outra linha, o outro lado ali do prédio, né? Ó. Então eu vou encontrar aqui o outro ponto de fuga, né? Que está dentro da foto mesmo, certo? Então, a partir daqui, tudo vai ficar muito mais fácil. Uma pequena pausa para falar um pouco a respeito da metodologia do CEIA. Tá? O CEIA é Sistema de Ensino Individualizado ABRA, né? É um método que a gente desenvolveu, né? Que você aprende, né? Independentemente assim, dos outros alunos. Né? Você segue o seu próprio ritmo, segue o seu nível de entendimento. Né? Então, é o mesmo método que a gente utiliza no ensino presencial, a gente também levou para o ensino online. Cada pessoa aprende num ritmo, cada pessoa tem um nível de entendimento, e é isso que a gente quer respeitar, né? Não sei. Voltando aqui na perspectiva, né? Vou mostrar alguns exemplos mais aqui para você. Olha esse ambiente aqui, 2 pontos de fuga. Como que a gente define, né, se o ambiente vai ser feito com 1 ponto de fuga ou com 2 pontos de fuga? Bom, é muito simples. Se você está de canto para o ambiente, ou seja, você não está frontal, como esse daqui você está de frente para a parede do fundo, ok? Então esse ambiente ele só pode ser feito com 1 ponto de fuga. Agora, quando você está de canto para o objeto, para o ambiente, aí nesse caso, né, não dá para você desenhar com 1 ponto de fuga. Aí você vai ter que fazer com 2 pontos. Então, você vai ter o ponto de vista, né, que é onde a vista está batendo, e você vai ter os pontos de fuga. Vamos ver como que a gente faz, por exemplo, uma descida, né? Uma vista de uma rua da bela cidade chamada Tiradentes, em Minas Gerais. Lá em Tiradentes tem muita descida e, logicamente, subida, né? Como, então, fazer, né? Você vai fazer um casario, você vai pintar um casario, ou você vai desenhar um casario, fazer uma aquarela e tal. Como fazer, então, para representar, né, uma descida, tá? Novamente, aquela ideia, né, que eu falei de pegar 2 linhas e seguir, né? Para você encontrar, nesse caso aqui, nós vamos ter 2 pontos de fuga, não mais 1, tá? Ou seja, o verdadeiro, né, ele seria o ponto usado para as construções, tá? E o falso, ele vai ser usado somente para fazer a rua e a calçada, tá? Então, se você não quiser riscar a foto, você pega uma foto bonita e não quiser riscar, pega um acetato, uma daquelas pastinhas transparentes ou um vegetal, né? E aí você faz, tá? Mas assim, vamos lá então. Ó, eu vou pegar, por exemplo, esse alicerce aqui, né? Eu vou pegar esse alicerce e eu vou, então, traçar uma linha, né, até aqui. Um outro ponto, assim, ó, a linha da janela, do telhado aqui, ó. As linhas se encontraram aqui, certo? Nessa altura aqui, tá? Isso quer dizer que todas as linhas das construções, lógico, com exceção a algumas linhas, porque... primeiro que essas cidades assim históricas não é igual, por exemplo, a Avenida Paulista, que tudo é muito alinhadinho, né? Entendeu? Ali uma casa assim, outra assado. Então, e também quando você for fazer uma perspectiva, assim, principalmente um artístico ou pintura, não há necessidade de você seguir a perspectiva de forma tão rígida. Inclusive, nem é aconselhável que você utilize régua, porque a régua vai te dar um resultado muito duro, né? Vai ficar uma casa muito estilizada. Então, o ideal é que seja feita à mão livre, né? Você pode até usar uma régua para encontrar as linhas e tal, mas o ideal é que a perspectiva seja feita à mão livre, tá? E, principalmente aqui que nós temos meio que uma curva, as linhas das construções não vão seguir todas para o mesmo ponto, né? Mas você pode colocar outros pontos também, né? Na linha do horizonte, mas sempre na linha do horizonte, né, que ela está
nessa altura aqui, ó. Então eu encontrei aqui, ó, né? Como que eu sei, né, que a linha do horizonte ela tá aqui, tá vendo? Ó. Então nós temos aqui a linha do horizonte. Então todas as construções, tudo que for relacionado com a construção, vai estar vindo do ponto verdadeiro, que é isso aqui, que a gente vai chamar aqui, ó, não está dando para ver direito, mas eu vou colocar aqui uma setinha, né? Então aqui nós vamos colocar de P, ponto de fuga verdadeiro. E para eu encontrar o outro ponto agora, o ponto falso, vai ser para definir a calçada e a rua, né? Então, para isso, eu vou baixar uma linha aqui na direção do ponto verdadeiro, eu vou descer uma linha aqui, né? Ó. Depois eu vou seguir uma linha aqui na calçada, né? Então eu vou encontrar aqui o ponto de fuga falso, tá? Agora, você vai ver que tem linhas, né, que ela está vindo assim, em determinado momento, né, a linha ela vai sair um pouco fora, o que é perfeitamente normal. Mas a base você vai ter assim, então você vai ver que aqui, ó, você vai ter o ponto de fuga falso, né, ó, que a gente vai chamar aqui, né, a linha do horizonte falso. E o ponto de fuga falso, de onde vai sair as linhas de construção da calçada, a rua, né, em geral, né, vai sair desse ponto, ok? Agora, você vai reparar, quando você olha uma descida ou uma subida, você vai ver que existe a compensação, né? A calçada, ela vai sendo feita em etapas. Tem uma casa, eles tentam deixar ela mais plana possível, né? Depois a casa do vizinho já fica mais baixo, né? Ou no caso da descida, né? Então, e aí vai abaixando, ou seja, vai havendo uma compensação, tá? Mas em geral é isso, você pega o ponto de fuga verdadeiro, a linha do horizonte verdadeira, né? Aqui, ó, certo? Para fazer todas as construções. E depois você pega o ponto, do ponto verdadeiro, você desce uma linha, puxa outra na direção da calçada para você encontrar, né, o nível da calçada, ok? E aí você vai ver que tem outras linhas que vão para lá, vem para cá, mas se a rua for certinha, vai bater, vai dar certo, tá? Bom, vamos fazer então um exemplo aqui daquilo que a gente falou, né, para você entender melhor, tá? Então vamos supor, você tem aqui o ponto, a linha do horizonte, vou fazer a mão livre, né? Ó. E você tem aqui, por exemplo, o ponto de fuga verdadeiro, né? Então vamos colocar aqui ponto de fuga verdadeiro. E aqui a linha do horizonte, ou seja, a linha da altura do olho. Aí você tem aqui um declive. Então vou descer uma linha aqui, uma linha vertical, né, na direção do ponto verdadeiro, e vou fazer um ponto de fuga falso aqui. Esse ponto de fuga falso, ele vai ser usado para desenhar a rua. No caso, fazer um lado aqui, certo? Agora, se eu for desenhar uma casa aqui, vamos supor, vou desenhar uma casa. Quando a gente vai fazer uma construção, que é numa descida ou numa subida, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Nivelar o terreno, ou seja, o alicerce da casa, ele tem que ser nivelado para depois a casa ser construída em cima desse alicerce. Na perspectiva é a mesma coisa, nivelar, né, o terreno. Então vamos fazer uma linha aqui. Agora, né, vamos fazer aqui como se fosse um sobrado. Então você vai ver que essa parte aqui do telhado, ela estaria acima da linha do horizonte. Então tudo que for janela, porta, né, vai ser feita a partir dessa linha. Então vamos fazer aqui, né, algumas linhas auxiliares, né? Assim, ó.
Pode fazer algumas linhas guia. Então, somente a rua e, no caso, a calçada vai vir do ponto de fuga falso, né, que é esse aqui. Então, uma coisa que você vai perceber é que o nivelamento aqui, né, vai sendo rebaixado, assim, por exemplo, aqui, a casa termina aqui, né, depois tem uma outra casa ali, vamos supor que a gente tem... E a mesma coisa, eu vou puxar o ponto de fuga aqui, ó, para nivelar o terreno, né, o alicerce, ele vai servir para nivelar o terreno. E uma coisa que você vai perceber que nessas construções, nunca se coloca, por exemplo, a porta aqui nessa parte mais alta, porque vai precisar fazer uma escadaria ali muito maior. Então, geralmente, as portas nessas construções, elas são colocadas, né, por aqui. Ela ficou aqui. Agora, se eu vou fazer, então, geralmente nessa parte mais alta aqui, a gente faz as janelas, né? Que também, né, vem, vou até usar a reguinha aqui para facilitar, não ter que estar virando a folha, ó. Então você vai ver que, então se eu vou fazer uma janela aqui, e mesmo que for uma janela em arco, né, aquela janela em arco, o ideal é você fazer primeiro ela reta, depois você faz o arco, tá? Ó. Aí o telhado aqui, se tiver um beiral assim, né? Então você viu que a construção, toda ela é feita a partir do ponto verdadeiro. E somente a calçada e a rua vão vir do ponto falso. Então, essa é a dica, né, de como fazer uma rua em declive, né, ou seja, como representar uma descida. Vou até dar uma diferenciada aqui no alicerce. Então, o que a gente faz? A gente corrige, né? A mesma coisa como quando vai construir a casa de verdade. Ou seja, tem que corrigir, né, o nivelamento, fazer o nivelamento, para depois, então, a gente construir a casa em cima. Tá? E esse nivelamento, ele é feito, né, pelo verdadeiro, né, e somente a rua e a calçada é que vão ficar no ponto falso. Então é isso, eu espero que você tenha entendido, né, que esse vídeo tenha sido útil para você, né, e mais uma vez peço aí que você compartilhe, né, dá uma força para nós aí, apertando o sininho, ok? E também que você deixe aí nos comentários, é importante também a gente saber a sua opinião de como esse vídeo foi bom, ou enfim, você gostaria de uma outra coisa que você acha importante da gente colocar, né? Então deixa aí nos comentários, tá bom? Depois a gente vai mostrar também como fazer uma subida, né? Que aí o processo é inverso, tá bom? Então por enquanto é isso, um abraço e até a próxima.